Rádio Esportes. Debate. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. Vamos lá para o nosso Rádio Esportes Debate. Falei do Allan Kardec no primeiro tempo. O Cláudio falou do Pedrinho há pouco também aqui no Rádio Esportes. Vamos tratar as situações e também ampliar um pouquinho essa discussão quanto ao Atlético de 2024. Primeiro, Romano, sobre o Allan Kardec, que está postando vários vídeos muito dedicado nesse período de férias à sua parte física, à sua questão física, à sua nova temporada no Atlético. Aí o vídeo para quem está no YouTube, quem quiser conferir as imagens aí do Allan Kardec trabalhando nas férias, acesse agora o Itatiaia Oficial e também o Itatiaia Esporte. O Allan Kardec se mostra muito interessado e em vários momentos ele se demonstrou focado em ajudar mais o Atlético para essa temporada. Dá para confiar no Allan Kardec para o ano que vem? Você confiaria, Emerson Romano? Ô Cirilo, pelo histórico de lesões e pelo custo-benefício, como disse o Léo agora há pouco, não dá para confiar não. Porque ele entregou muito pouco no Atlético. Muito pouco mesmo. Ele ficou mais no departamento médico do que em campo. Se você for somar o período de inatividade dele. É culpa do jogador? Não. Tem algumas lesões, como foi o caso da hérnia de disco dele, que é uma coisa inerente ao jogador. Mas o custo-benefício dele é muito alto para o Atlético. Por mais que o salário seja baixo, mas o período dele a serviço do clube foi muito pouco. Para essa temporada, no universo de 38 jogos aí, ele esteve disponível para 23 partidas da Série A do Brasil, pegando o recorte do Brasileiro, que é o campeonato de regularidade, né? Foi utilizado em 14, 2 vezes titular e 12 vezes ele participou ao longo dos jogos com mais ou menos minutos. Léo Figueiredo, vamos lá. Quanto à permanência do Allan Kardec, quanto à confiança, que é um indicativo de que o Atlético terá, pelo menos para esse começo de temporada, dar mais chances, mais oportunidades ao Allan Kardec. Você também optaria por este caminho? Você faria essa escolha também? Como você enxerga a situação desse jogador, Léo? Então, Cirilo, primeiro que os jogadores postarem nas redes sociais que estão trabalhando nas férias, não me surpreende. Vou usar um exemplo simples aqui e muito próximo, que somos nós. Quando a gente tira férias, a gente não dá aquelas zapeadas sempre no site da Itatiaia para ver quem contratou quem. Pensei que você ia falar que algum de nós posta vídeo correndo nas férias. Não, isso eu não faço. Só tem um. Aí não tem jeito. Verdade, tem um. Mas a gente não fica... Por mais que a gente viaje com a família, você tem que se desligar mesmo um bocado, mas você tá sempre ali, um momento você pega de manhã, você não VTzinho ou à ali. noite, tem um VT de um jogo, ou tem um jogo rolando, você, opa, deixa eu ver o que tá acontecendo. Faz parte da nossa vida, porque você vai voltar para aquilo ali. Jogadores que trabalham nas férias, que tentam manter um pouco mais a condição física, na minha opinião, é inteligente por parte deles. É a profissão do cara, pô. Porque senão, daqui a pouco ele vai se reapresentar e se ele estiver muito acima do peso, ele vai ter que ralar muito mais. Então, o pouco que ele se cuidar é bom para ele. Então, acho que é uma medida inteligente. E vejo como uma situação normal. Né? O atleta tem como corpo, né, o seu instrumento de trabalho. Agora, sobre a relação, e sempre uso essa expressão aqui, a relação custo-benefício, o Atlético tem algumas relações custo-benefício que são muito ruins, né? Eu cito muitas vezes a do Vargas, a do Allan Kardec é muito pior. E olha que gosto do Allan Kardec, tecnicamente acho um bom jogador. A informação que a gente tem aqui fora do campo, jogadores gostam dele, Filipão adora o Allan Kardec, trabalhou com o Allan Kardec. Só que no Atlético é preciso traçar um objetivo, meta cumprida ou não. Em 2 anos de Atlético, quantos jogos fez o Allan Kardec? Quantos minutos ele esteve em campo? Quantas vezes ele esteve disponível para atuar realmente? Se precisasse de colocar os 90 ali, ele estaria. Então, essa relação custo-benefício é muito ruim. Ela joga contra o Allan Kardec e a permanência dele no Atlético. Agora, tem uma outra situação que joga a favor do Allan Kardec. O mercado tá fácil. Pois é. Tá fácil arrumar um centroavante para ser reserva de Paulinho e Hulk, com a qualidade técnica que tem o Kardec. O problema e o lado físico? Aí, Cirilo, quem tem que responder isso é o departamento físico do Atlético, é a fisiologia, é o departamento médico. Gente, nós vamos acreditar no Kardec, pode ficar com ele aí para ser o nosso centroavante para o ano que vem. Ou não. Gente, já vimos aí que não tem como ter uma regularidade, então quem tem que responder isso não sou eu. É a fisiologia e o departamento médico do Atlético. Mas essa confiança é o famoso peronomútil, né? Porque o atleta tá no mercado tentando encontrar um atacante. Então, aí que eu ia chegar. Ô Rezende, vamos lá.
Se o Kardec não permanecesse, você acredita que ele vai permanecer, né? Sim, pelo menos o meio do ano até o meio do ano. Pelo menos para um primeiro momento, em primeira parte Sim. da temporada. Kardec não permanecendo, se houvesse essa possibilidade aí, indicaria o Atlético contratando o centroavante, né? O Atlético indo ao mercado buscar centroavante. Falaram do Rodrigo Muniz recentemente, centroavante lá do Fulham, enfim, que até é titular por lá também. Tá sofrendo lá. Teve lesões, não faz gol por lá também. A bola não chega. Né? É complicado, jogar centroavante do Fulham não é muito fácil, não. Mas há um indicativo de buscas de mercado. Consulta ao Borré, enfim. O Atlético está atento a essa situação de centroavante também, Rezende? Tá sim. A prioridade até seria um jogador de velocidade, né, pro Felipão. O Felipão gosta de jogador desse tipo, né? De velocidade. O Atlético tem hoje no elenco, podemos dizer, o Pavon, né, que é um jogador mais com essa característica, e ponto, né? O Rubens faz um pouco pelo lado esquerdo ali, mas não é um jogador da posição. Então o Galo do Felipão, o Felipão quer sim jogador de velocidade. O Galo está monitorando o mercado, também é uma posição difícil, porque quem tem cobra caro para vender jogador desse tipo, né, jogador de velocidade, então o Galo vai aos poucos aí monitorando e vendo dentro do orçamento que pode fazer. E centroavante também, né? O Galo já procurou o Rodrigo Muniz no meio do ano e agora no fim do ano até com menos força, intensidade, porque ele começou a jogar mais lá, né? Titular. É titular, então fica difícil o jogador voltar nesse período. O Borré, o Atlético até chegou a sondar, mas o que o Inter estava propondo para ele, os valores ficou muito longe do que o Atlético poderia chegar. Então o Galo fazendo loucura não vai fazer, até porque tem hoje uma dupla de ataque. Vocês falaram bem, né? O Kardec hoje é um jogador reserva, ele fica tranquilo sendo reserva, até porque não tem condição mesmo física até agora para disputar a titularidade com alguém. Então o cenário é esse. Ou vai trazer alguém para ser reserva com custo baixo, não acredito no Galo fazendo grande investimento para centroavante. Vamos seguir conversando no YouTube. Esse é o Rádio Esportes Debate, o oferecimento Test Drive Team, teste de graça, a Rede Team. Já já os destaques finais. Vamos lá, vamos seguir aqui no intervalo interativo, porque quando a gente fala de centroavante, permanência ou saída, nós estamos falando, e eu até guardei essa outra pergunta sobre o que vocês esperam do Atlético de 24 ao longo da semana, porque se contratar atacante, num primeiro momento é para ser reserva do Atlético, né? Sim. Porque Paulinho e Hulk serão os caras. Não sei se o Felipão jogaria. Contrata o Borré, por exemplo. Você contratar um cara desse, é um cara para chegar para ser titular. Mas alguém vai rodar. Você vai tirar o Zarate do time, por exemplo. Tá contratando o Scarpa? Não. O Felipão não vai tirar um outro volante. Não, você não vai tirar do time. Vai tirar quem? Não, você não pode tirar. O Borré contrataria para ser Você reserva? não pode tirar. Teria que ser contratado para ser reserva? O Felipão foi convencido que o Atlético tem a melhor dupla de ataque do Brasil. Sim. Ele foi convencido. Não é a maneira dele jogar, mas ele foi convencido. Colocar um centroavante, puxar o Paulinho para o lado esquerdo, é diminuir o potencial do Paulinho, que ele mostrou esse ano, a capacidade de goleador, e mexer no Hulk, mano. Você vai pôr o Hulk para jogar aberto lá direito, para marcar saída de lateral? Mas eu acho que a contratação do atacante, Léo, me perdoe. É uma opção, né? Para momentos. Se a dupla tiver muito marcada, você tem um jogador para te dar uma opção diferente. Perfeito. Mas aí você acha que o Borré... Não. Ou o próprio o Borré Rodrigo é titular Muniz, do Werder Bremen. Não, o Rodrigo Muniz vai... gente, eu tô jogando a Premier League aqui. Eu vou lá pro Galo para ser reserva do Paulinho. Mas eu acho que tem uma estratégia nisso aí. A chegada de um jogador desse é você já prevendo que vai sofrer. A ideia vai do Paulinho sofrer sair. proposta pelo Paulinho. Perfeito. Mas aí, se eu sou o Rodrigo Muniz, sabe o que eu respondo? Pô, seria legal demais jogar no Galo aí, junto com o Hulk. Mas na hora que vocês venderem o Paulinho, então vocês me ligam. Então, eu acho porque que vocês querem que eu vou pra ser reserva? Contratar um cara Entendeu? com esse número que ele tem lá na Inglaterra, número de jogos mesmo, não de gols. Ele não fez gols essa temporada lá na Premier League. Mas contratar um cara que tá jogando titular em campeonatos internacionais é mais fácil contratar no meio do ano, quando a temporada acabar. Exatamente. Né? Exatamente. Quando vier a janela... E quando é a janela mais forte. A janela mais forte também de lá, que eu acredito que vai chegar mais grana pro Paulinho. Também acho. Vamos ver o primeiro semestre do Paulinho também, né? Isso é importante também de observar. Mas é bom mapear já Claro. e ter os prováveis substitutos ali, porque o Atlético sabe mais ou menos o quanto ele vai querer pelo Paulinho, qual que é o mínimo que tem que pagar para tirar o Paulinho, e já vai mapeando o mercado e acompanhando os jogadores com a mesma característica, né? Então, acho que é interessante. Seria ótimo pro Galo se traz o Borré ou o Rodrigo Muniz. O que a gente tá falando é o jogador, se ele aceitaria vir para sentar no banco. Porque hoje, amigão, é só altíssima prateleira para mexer em Hulk e Paulinho.
Um grande abraço, viu, Léo Figueiredo? Já? Já, tá bom, né? Eu volto às 6 na turma do Falou muito, Bate-Bola. já tá bom. Um abraço pra você, Romano. Valeu, Cirilo. Um abraço para todo mundo.